Olá, queridos telespectadores do programa Sem Filtro. Estamos aqui para mais um encontro semanal que muito nos agrada, porque é um momento em que nós podemos conversar um pouquinho com vocês e trazer sempre alguém para dialogar conosco, alguém que sempre nos traz uma mensagem muito boa e que nos faz repercutir na discussão aí dentro dos lares de vocês e durante a semana. A gente sabe disso, porque a gente tem encontrado algumas pessoas que têm comentado conosco que estão gostando muito das pautas que nós estamos trazendo. E isso nos agrada, é sinal que a gente está atendendo as expectativas dos nossos telespectadores. E hoje a gente tem aqui uma visita muito querida, uma linda visita, que é a nossa querida professora Luana Battisti. E a Luana hoje vai conversar um pouquinho conosco sobre a missão que ela exerce, que é ser professora, né, Luana? Que bom te ter aqui, seja bem-vinda no nosso programa. Obrigada, Denise, obrigada pelo teu convite. Para mim é um prazer estar aqui. Olá ao público da Rádio e TV Atualidade. Fico muito orgulhosa, agradeço os elogios e espero aí, né, suprir as tuas expectativas. Com certeza. E a Luana veio num momento assim onde a educação está numa expectativa muito grande aqui no nosso município, porque já foi colocado a público que a Luana será uma das pessoas que terá a honra de compor o governo municipal na pasta da educação, que inclusive vai conduzir todos os processos, já está passando pela transição junto ao governo atual, mas nós vamos conversar muito além disso, porque a gente sabe que a Luana secretária é a partir de janeiro, né, Luana? Mas a gente quer conversar hoje um pouquinho contigo, para te conhecer um pouquinho melhor. E hoje a gente teve a grata satisfação também essa semana, de participar de um evento a convite da Escola Maria Alzira, que estava na 42ª edição do Seminário Literário. E como a nossa formação é português e letras, né, literatura, nos convidaram, eu sei que tu ficaste muito feliz e eu também. Mas vamos conversar um pouquinho, a gente está com a Feira do Livro em Porto Alegre também, né, que a mídia está toda aí divulgando, sucesso total, mesmo depois de pandemia, e a gente fica feliz, Luana, quando a gente percebe que as pessoas, nós conseguimos nos reerguer, né, isso é muito bacana. Qual é a tua visão com relação a isso? Eu fico bastante feliz assim, de poder fazer parte da educação butiaense, poder contribuir mais para esta área, que sempre precisa. Quero dizer que, quando eu escolhi a Faculdade de Letras, foi inspirada na tua mãe, na professora Elizabeth, que foi minha professora no magistério. Então, a partir dali, eu me apaixonei por letras, pela literatura. Nunca atuei como professora de literatura, já trabalhei com ensino médio, mas também em língua portuguesa. Mas é um mundo fantástico que me encanta, e eu acho que a gente tem muito a aprender com a literatura, eu trago muitas lições para a minha vida, né, e tento aplicar isso no meu trabalho também, e fazer com que os alunos se encantem. Eu acredito que a palavra encantamento é o que resume, né? Porque a gente percebe, Luana, que infelizmente a nossa geração de crianças, elas não têm assim um hábito, né, tão desenvolvido assim, a não ser quando a escola oportuniza. E quantas dificuldades surgem a partir dessa não apresentação, né, do letramento para as crianças. E o quanto o inverso facilita, né, a expressão, a comunicação. Eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa, né? E a comunicação é tudo. Né? Que nem dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. E nós vemos que muitos dos problemas que ocorrem hoje pela falta de comunicação ou pela comunicação feita de forma equivocada. Está aí, né? A importância dessa nossa formação.
língua portuguesa, literatura sempre vai ter um papel fundamental, né? Na interação, a comunicação é a chave para a gente se humanizar, né? A partir da interação que acontece a solução dos problemas, compreender o outro. Então, é fundamental que a gente trabalhe leitura, interpretação, e que os pequenos, né, desde pequenos, tenham, então, um contato com esse mundo, com o letramento. Hoje mesmo, lá ontem, né, na Escola Maria Alzira, eu falava sobre as minhas primeiras experiências com a literatura, e que, inclusive, foram decepcionantes, porque ali eu compreendi que o mundo não seria perfeito e que eu precisaria lidar com as frustrações. Então, é isso, né? A literatura, ela te coloca dentro do livro de um jeito e tu sai de outro, aprendendo a lidar melhor com as tuas emoções. Quem sabe, se nós formássemos mais leitores, quem sabe precisaríamos de menos terapias hoje, né? É verdade, isso é muito importante. E eu já estou há um tempo fora da sala de aula, mas na época eu trabalhei um pouco com literatura também, não foi muito. Mas eu sempre procurava deixar os alunos escolherem, né, o gênero, o tipo de leitura. E eu vi que isso ajudou bastante, porque em épocas passadas, às vezes, quando a leitura ela se torna uma coisa obrigatória, sem muitas opções de escolha, aquilo já cai no ouvido do aluno como uma coisa assim que não vai ser legal, Exatamente. Que não vai ser prazerosa, né? Exatamente. Eu tinha os anos finais e eu sempre procurava colocar, não de modo obrigatório, esse primeiro contato literário. Partindo também de um texto mais curto, uma crônica, um conto, poesia também eles sempre gostaram muito de trabalhar. Então, acho que o começo é esse, tu apresentar de uma forma que não seja exaustiva, não seja aquela obrigatoriedade. Eu vejo que eles escolhem muito os livros pela capa, e nós, lá na escola, tínhamos um excelente acervo, livros maravilhosos. Acho que a maioria das salas de leitura das escolas são bem equipadas, tem Sim. bastantes livros à disposição. Tem muitas opções, né? Às vezes a gente também, quando é mais jovem, né, observa a grossura do livro. Exatamente. Livros muito grossos a gente dispara, né? Mas são coisas. Nós vivemos em ciclos, né, na nossa vida, e esses ciclos vão revelando as nossas características, mas o importante é que vocês estão ouvindo hoje duas defensoras da língua portuguesa, né, e é muito bom a gente poder defender aquilo que a gente acredita. E agora a Luana, professora, indo para um âmbito bem maior, que é a rede municipal de ensino. Aquele friozinho na barriga já começou? Sim, com certeza. Eu tive 6 anos de gestão na Escola Nicásio Machado, e no meu último ano eu sempre fui muito a favor da democracia e de que as coisas precisam mudar, né? A gente precisa oxigenar as ideias, os espaços. Então, eu senti que o meu tempo ali na direção já estava encerrando, e optei por voltar para a sala de aula. Até fiz muitas falas, né, dizendo que o professor ele deveria ter esses dois lados, vivenciar estes dois lados em algum momento da sua carreira, tanto da gestão, mas também, quando estivesse na gestão, retornar à sala de aula, para não esquecer que, em primeiro lugar, ele deve ser professor. E eu senti a necessidade de experienciar novamente, sentir o chão da sala de aula novamente. E, para mim, foi um baque muito grande. 6 anos, as coisas mudaram muito. O professor, hoje, ele vive mergulhado numa burocracia. Muitas das coisas que eu fazia antes, hoje eu não consigo fazer. Então, foi angustiante, mas eu agradeço muito a oportunidade por poder vivenciar aquilo, poder ter o olhar de professora novamente. Por mais que eu acompanhasse os colegas durante a gestão, não é igual, né? Não é igual tu estar lá no chão da sala de aula. Hoje nós temos mais casos de inclusão, temos, que bom, né, diagnósticos mais assertivos.
Então, a gente... Mais desafiador ainda. Isso, e aí a gente procura se atualizar para poder lidar com estas diferenças e incluir estes alunos. Mas o papel burocrático está muito pesado, né? Esse realmente é uma das minhas pautas, assim, que eu pretendo lutar bastante para que a gente tente minimizar isso. Minimizar, né? Tem coisas que, de repente, se tu fez no papel, não precisa fazer na plataforma, que não fique repetitivo, né, e maçante para o professor. E muitas vezes é um retrabalho, na verdade, né? Quando tu precisa refazer, né? Sim. E eu fico imaginando, eu não peguei a pandemia em sala de aula também, que eu acredito que deva ter sido uma outra revolução muito grande, né? Um baque, como tu disseste, muito grande. Mas agora eu vejo assim, de forma muito positiva o fato de que tu assumindo a frente de um trabalho num âmbito maior, talvez esse seja o lado da moeda que ainda não te foi apresentado e que tu vai poder aproveitar todas essas tuas experiências para tentar algumas alternativas. Né? Exatamente. Eu vou ter o cenário amplo, né? Poder observar escola por escola. Algumas escolas eu já conheço a realidade. Por exemplo, eu já trabalhei com educação no campo. Minha primeira experiência foi em 2005, na Escola Benjamin Constant. Queridos. Então, até durante, né, o pleito eleitoral, que aí eu me posicionei a favor do Carrapicho e da Rita, gravei um vídeo tentando falar por todos aqueles colegas que ficaram com medo de falar. E aí alguns brincavam comigo e diziam, agora tu vai lá para o Benjamin. E, né, como se fosse uma punição. Ai, que horror. E aí eu dizia, nossa, mas mal eles sabem que eu sou cria do Benjamin, né? Eu vivi lá, trabalhei lá até, olha, acho que foi uns 6 anos lá, com a professora Rosa Lúcia, diretora. Sim. Ela que me preparou. Grande parte do que eu sei hoje foi com a ajuda daquela comunidade, daqueles professores e da falecida diretora Rosa Lúcia. Que bacana. Eu fico muito feliz, porque agora, na atual atividade que eu exerço, eu tenho um contato muito grande com o pessoal do campo. Sim. E eles sentem muito essa discriminação, digamos assim, esse olhar pejorativo que não ajuda em nada, né? E eu também tive a oportunidade, não trabalhei na escola, mas fiz alguns trabalhos na Emater junto à escola, e é maravilhoso, é uma comunidade maravilhosa, né? Todas as comunidades rurais. Por quê? Porque eles ainda mantêm muitas daquelas coisas que a gente não vê mais hoje em dia, né? Aquele olhar especial da escola, né? Aquele mimo, aquele carinho, e enfim. Eu fico muito feliz. É um dado que eu não sabia a teu respeito. Fico mais fã tua ainda, né? E eu acredito, Luana, que o fato de tu estar representando um trabalho que vai ser iniciado e que teve o respaldo bem importante da comunidade, tu vai ter bastante apoio das colegas, eu tenho certeza disso, porque isso é fundamental, né? A Luana não vai conseguir fazer um trabalho, a Luana e sua equipe, sem contar com o apoio de cada um que está lá na ponta, né? Lá onde as coisas acontecem, que é na escola. Exatamente. A partir de semana que vem, eu já estarei organizando um cronograma de visitação às escolas para conhecer a realidade dessas que eu não conheço, como a Escola Orestes. Pretendo voltar também na zona rural para ter um novo contato com aquelas comunidades. E todas as escolas, então, eu quero passar nesse momento de transição para poder ter acesso ao funcionamento, ouvir um pouco da equipe diretiva, dos professores e também dos alunos, porque eu acho que é um trabalho conjunto. Eu estou na transição, não para fiscalizar, para supervisionar, mas para mapear o que está dando certo, aquilo que precisa ser ajustado. Então, eu sou servidora pública, estou fazendo o meu papel de poder ajudar a comunidade a sempre buscar o melhor. Luana, a Luana professora,
se hoje te fosse dada essa oportunidade que tu estás dando para os teus colegas, qual seria o teu primeiro pleito para a pessoa que vai para a Secretaria de Educação aceitar esse desafio? Qual seria a primeira... Como professora, né? Vamos sim. supor que a secretária veio conversar, foi na tua escola e fez o que tu vais fazer a partir da semana que vem. Qual seria a tua primeira reivindicação? Tá. Bom, eu colocaria um requisito, tá? Que essa pessoa deveria estar em sala de aula pelo menos no último ano. Como aquele caso que eu já mencionei, né? Que eu acho que tem que ter a vivência. É muito difícil a pessoa estar lá e, por mais que conviva na escola, não é a mesma coisa, né? Não conhece a realidade. Então, eu acho que eu tenho propriedade para cobrar, né, que essa pessoa ela deve ter, pelo menos, passado o último ano em sala de aula. Para ter fundamento aquele pleito, né? Senão se torna uma coisa... No processo de escolha de diretores, cobravam, se eu não me engano, 3 anos de atuação de regência de sala. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa cumpriu os 3 anos há décadas atrás, né? Então, também desconhece muitas das coisas da rotina de sala de aula. Esse seria o meu requisito. E o que eu esperaria, a primeira coisa, é a desburocratização. Como eu disse, eu tomei um choque muito grande. Como eu sou a professora de língua portuguesa e eu gosto de preparar o meu material, eu mesma preparar, não pegar nada muito pronto. Então, eu tinha o meu 1/3, né, de minha carga horária de planejamento e não era o suficiente às vezes. Todos os dias eu tinha que chegar em casa, revisar o material, porque eu levava, por exemplo, para uma interpretação de texto, até selecionar o texto, ler, elaborar as questões, eu levava em média de 2 a 3 horas. Então, esse seria o planejamento geral, fora as aulas adaptadas, que em uma turma nós tínhamos 7, 8 inclusões, então já são mais variações daquela aula que eu tinha que pensar. Então, a demanda era muito grande, e aí não é um manejo com o aluno, mas a questão da papelada, das plataformas, né, que a burocracia, ela... O caderno de chamada ainda existe fisicamente? Não, agora ele é online, só que nós temos outras planilhas, outras planilhas escritas, que muitas vezes acabavam repetindo o que estava lá na plataforma. Então, essa seria a minha reivindicação. Isso vem da federação, isso é do estado, isso é do município, é de ambos? Eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque eu estou fora, né? Eu quero entender isso. Sim. O que acontece? Nós temos, né, as leis de inclusão que prevêem o PEI, que é aquele documento onde tu vai registrar as aulas que tu preparou para aquele aluno que tem aquelas dificuldades. Esse registro é separado. Esse registro, nós na escola fazíamos ele diário, separado do planejamento geral, né? Só que o que acontece? Aí tu multiplica pelos 8 que tu tem na turma, mais o planejamento geral. Mais o número de turmas. Eu tinha 4 turmas, né, de 6º ao 9º ano. Então, a gente se afundou na burocracia. Infelizmente, a realidade é essa. Eu acredito que tenha uma forma mais enxuta de se fazer isso. Porque, antigamente, como é que tinha o caderno de chamada físico? Mas, ou a gente pode colocar tudo na plataforma lá online, que já existe, que só uma pergunta, e essa plataforma não puxa? Não é por exemplo, tu preenche e aquilo já vai automaticamente... Na plataforma a gente coloca hoje o planejamento geral. O PEI, o que se justifica é que ele deve ser separado, né, manual, por escrito, para caso algum pai chegue ali, a supervisão tenha na hora acesso, não precise ir lá entrar no sistema com a senha. Sim. Às vezes não tem internet. Mas antes, como é que a gente justificava a aula, né, com o comprovante ali do aluno, o caderno dele? Sim. Então, se chega alguém para cobrar, a gente pode mostrar no caderno aquela aula, né? Eu vejo, sim, meio sem sentido tantos relatórios, né? Tanta burocracia que
faz o professor, muitas vezes, se perder em meio a tudo isso. Deixar de fazer alguma prática mais interessante, investir mais tempo lá para preparar a sua aula, tendo que dar conta desses relatórios, né? Eu imagino que, assim como eu fiquei surpresa com essa série de coisas que a Luana relatou, vocês também, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um breve intervalo para os nossos patrocinadores, e a gente já volta e vai seguir falando com a Luana. Então, vai lá tomar o seu chazinho, que nós vamos seguir aqui tomando o nosso. A gente já volta. Estamos de volta aqui com a Luana, a professora Luana Batiste, e o nosso assunto hoje é educação, que é um assunto que a gente não cansa de falar, porque realmente, quando se diz que tudo começa na educação, não existe frase mais perfeita. Começa mesmo, né? E que bom que a gente vai ter pessoas à frente dessa pasta que acreditam nisso. E que essa preocupação da Luana em desburocratizar revela a preocupação com a humanização do processo, né? Que é uma das coisas que muitas vezes a tecnologia que veio para estar ao nosso serviço, às vezes ela nos coloca refém, né? Eu não sei, é a impressão que eu tenho. E é claro, eu não sou anti-tecnologia, mas tem coisas que eu ainda prefiro a minha maneira. Eu ainda uso meus registros escritos, eu tenho meus caderninhos, né? Me encontro ali. Muitas vezes, quando vou na reunião de trabalho com colegas mais jovens, cada uma já puxa o seu tablet, né? Respeito isso, mas eu não gosto, eu não me identifico mais com. Mas transito por aquele mundo, porque a gente é obrigado, né? Não podemos parar no tempo. E é muito bacana isso, Luana. E eu acredito que, ao te ouvir falando assim, os professores, especialmente os mais antigos, não os mais velhos, ficam tranquilos, porque isso a gente se preocupa também com esse pessoal, porque a juventude ela já vem preparada para lidar com essa tecnologia, me parece. Até as crianças a gente percebe isso, né? Para elas, às vezes, a gente apanha no celular e a criança consegue tudo. E isso é muito bacana, dá uma certa tranquilidade. E é uma colaboração, né? A escola tem que ser uma colaboração diária. Claro, claro. E um fato que também eu quero acrescentar, uma informação, que eu também sou professora de educação infantil. Eu tenho pré-escola, estava na minha 6ª turma de pré-escola. E realmente ter que dar conta, né, das duas pontas lá, os anos finais e opostos, a base, mas para mim foi um desafio muito satisfatório estar assim nesses opostos, porque a questão da tecnologia, né, como que eu vejo isso hoje? Tu usou aí a palavra, né, que a escola ela tem que ser humanizada, eu concordo. Eu acho que hoje a escola, diante do uso do celular, das tecnologias, do professor com tantas plataformas, ela acaba meio que sendo quase que um ambiente corporativo, né, racional demais. Então, tem que saber dosar esse uso da tecnologia. Tem muitas discussões, inclusive agora, né, estão debatendo essas leis para proibição geral do celular, escolas bem radicais que não vão permitir nem no recreio. Sim, eu vi isso. Esse tipo de proibição, né, quando tu precisa criar uma lei, precisa usar o Estado, eu acho quase que uma censura, né? Eu não concordo. Acho que quem tem que fazer esse manejo, né, e colocar esse limite são os próprios pais. Perfeito. Não está gostando, acha que o uso está demais, vai até a escola, conversa com a escola, tenta descobrir se esse uso está sendo pedagógico. Eu acho que isso ainda é uma atribuição dos pais de saber, né, supervisionar o que os filhos olham.
eu considero muito errado, por exemplo, uma criança ali da pré-escola ter uma rede social. Eu acho perigoso, né, esse contato exagerado com a tecnologia, sem ter uma supervisão, como eu disse. Mas, né, é um cuidado, então, que os pais devem ter. O professor, sabendo fazer uso disso, é muito bom. A tecnologia eu gosto de usar nas minhas aulas, né? Sempre lá na escola nós temos a tela interativa, que é uma grande solução digital. Essa eu ainda não é do meu tempo, mas eu sei que existe, deve ser bárbaro. É, né? Muito bom, tem vários recursos, né? Ali tu pode preparar uma aula bastante positiva, né, e chamar a atenção deles também. Então, acho que eles precisam, né, os alunos, eles precisam ter essa caminhada de saber usar a tecnologia de modo positivo, sempre mediado pelos professores, e que os pais sejam nossos parceiros, né, revisando, conversando, para que a gente não chegue nessa total proibição, né, de ter que usar aí todo um aparato, de ter que criar uma lei para proibir. Eu vejo também essa questão da proibição meio que uma forma mais cômoda de não se envolver, talvez, né? Sim. Eu simplesmente proíbo. E me parece que quando as coisas são proibidas, elas acabam se tornando até mais atraentes, né? Claro, tem isso também. Porque eu quero, né? Eu preciso quebrar aquilo ali de alguma principalmente forma. Ali os anos finais, o ensino médio, que eles querem testar, né? Eles querem, muitas vezes... já que é proibido, né, é melhor, é mais desafiador, digamos assim. E claro, a tecnologia, sem dúvida, ela veio num bom momento, mas eu tenho muito medo que, não só na escola, né, que a tecnologia ela nos torne mais frios com relação às relações. Que eu percebo um pouco isso, assim, né? Muitas vezes priva do diálogo. Nós que somos da língua portuguesa, conforme eles escrevem no WhatsApp, às vezes escrevem nas redações. Assassinam a língua, né? Assassinam a nossa língua, é verdade. Produção textual, assim, cada vez que eu vou fazer eles, né, têm esse hábito de escrever conforme falam ali nas redes. E aí tu tem que explicar que é um contexto diferente, né? Tem esse internetês que pode se aplicar lá. Agora, se tu vai fazer uma produção textual, ou se tu vai ter que fazer uma comunicação mais formal com alguém, então tem que usar a norma padrão. Sim. Tu tocou numa coisa assim bem, bem importante, que a gente nunca, por mais que a gente avance, tem coisas que vão ser sempre básicas, né? Não vão mudar nunca, que é a questão da estrutura do texto, da coesão, da coerência, né? A gente vê também que eu percebo que as pessoas elas estão muito eu sou muito subjetiva, né? Mas objetivas demais, não conseguem desenvolver um assunto, né? Com mais profundidade, com mais convicção. E aí isso hoje de manhã eu colocava, né? Que pode ser a questão da falta da leitura, né? Que não te dá uma bagagem. Então tem várias coisas e fica muito só para a escola essa cobrança. Como tu falaste, né? Os pais é fundamental que os pais também tenham essa postura, né? E eu fazia uma comparação assim, que eu vejo que a gente se preocupa muito com a nossa alimentação, cuidamos do que comemos, mas a gente também tem que cuidar o que a gente vai consumir de leitura, né? Claro. Não dá para a gente ir atrás de opiniões dos outros, a gente tem que ter capacidade de formar nossa própria opinião, para que a gente possa, em momentos da história, como tivemos há pouco aí, né, poder termos a nossa própria opinião a respeito. E isso é libertador. E o contrário é muito ruim, quando a gente não se sente apto a poder exercer o nosso direito, né? Exatamente. E o aluno já vem com uma bagagem, né? Muitas vezes ele tem aquela influência mais negativa da mídia, do tipo de música que ele escuta. E quando nós, professores, nos deparamos com isso, é muito desafiador. Tu tentar mostrar que existe um outro lado, né? Os valores, tentar resgatar, reconstruir.
é bem difícil. E até o exemplo que eu dei lá na fala no Maria Alzira, um dos meus primeiros contatos com a literatura, eu vou deixar registrado aqui, para ver como a importância da família faz a diferença. O meu pai, ele estudou até a antiga 4ª série, e né, ele se comunicava bem, mas era aquela geração que deixou de estudar para poder ajudar os pais e a trabalhar. Tinha que fazer isso, né? Exato. Então, quando eu e meu irmão estávamos lá, né, na bagunça, o meu pai, minha mãe doida já, e aí o meu pai chamava a gente para a frente dele e nos acalmava contando uma história. E uma das histórias que me marcou muito era de um gigante, que o gigante desafiou lá o poderoso, que ele colocava como um deus, era um deus muito tirano, e que então esse deus o acorrentou com correntes indestrutíveis num rochedo, e outros deuses que ficaram com pena iam lá, diziam para ele pedir perdão, e ele dizia que não, porque ele preferiu ficar do lado dos humanos e acreditava, né, que os humanos podiam ter acesso ao conhecimento, e ele tinha dado a chama do conhecimento para os humanos, para os homens. E o meu pai contava aquela história com riqueza de detalhes, e eu ficava pensando, nossa, que gigante teimoso que não voltou atrás, né, preferiu ficar lá acorrentado, sem dormir, sem comer. E o castigo ficou pior, porque então, vendo que ele não ia desistir, que ele não ia voltar atrás, esse Deus determinou que então uma ave todos os dias iria lá, iria comer um pedaço de carne dele, e aquele corpo iria se regenerar, e no outro dia começava tudo de novo. E eu, né, aí foi minha primeira decepção com a literatura, porque eu pensava, nossa, mas que teimoso, né, era tão mais fácil ele desistir, eu queria que ele ficasse livre, mas, né, era um sacrifício para que os homens pudessem ter aquele conhecimento e tivessem essa liberdade também. E só depois, de adolescente, de adulta, que eu fui entender que o meu pai estava me contando a história do Prometeu acorrentado, né, da mitologia grega lá, antes de Cristo. Acho que, se não me engano, é Ésquilo, né, o autor. Então, o meu pai, que não tinha nem o ensino fundamental completo, tinha todo esse acervo junto com ele. E aí eu tive esse contato, então, com a literatura oral. Depois, quando eu fui alfabetizada, eu ganhei meu primeiro livro, que na época era a primeira série da professora Rosa, da Rosa Calata. Tá? Minha alfabetizadora, a professora Rosa. Ótima alfabetizadora. Ótima. E aí nós não tínhamos assim muito contato com livros, e os vendedores, era comum os vendedores virem até a escola, davam a cartelinha para que a gente vendesse os votinhos. Sim. E adquirisse o livrinho. E aí o meu primeiro livrinho, ele se chamava A Violeta e o Beija-Flor. E eu já estava alfabetizada, nossa, eu lia para minha mãe aquele livro, eu lia para todo mundo, e as pessoas não me explicavam, né, o que acontecia no final do livro. Porque o livro contava a história de um beija-flor que se apaixonou pela Violeta. E no final, obviamente, eles não podiam ficar juntos porque eram de espécies diferentes. E eu relia aquele livro na esperança que mudasse o final. E aí pensei, meu Deus, agora eu já aprendi a ler, e os livros, né, as histórias continuam contra mim, né, não tem o final feliz que eu idealizava. Então, era muito engraçado lembrar. Claro, a mãe não tinha tempo para me explicar, e hoje eu entendo que a literatura também tem esse papel de nos preparar para as frustrações da vida. Nem tudo vai ter final feliz, nem tudo vai ser como nós queremos. Então, essas minhas experiências, né, o que eu relatei essa semana aí no evento do Maria Alzira, deixo registrado aqui para verem como a família é importante, né? A família pode incentivar, seja contando uma história antes de dormir, não se apegando também só às letras, né? Tentar fazer o aluno imaginar, tentar ir além. Como eu disse, né? Eu nem estava alfabetizada quando meu pai me contava essa história, e eu achava incrível. Tu me fez lembrar, com essas tuas histórias, no tempo em que meu pai contava que ele morou muitos anos no interior, então eles não tinham luz elétrica,
né? E eles contavam os causos, né? Assim, na luz do lampião, e eles faziam aquelas sombras, né? Aquelas coisas, e isso que hoje ficamos sem luz por um momento, o mundo acaba. Fica tudo caótico, ninguém consegue sobreviver mais sem a luz, sem a internet, né? Mas como é importante não deixar perder essa coisa das relações, né? De poder conversar, de poder se dar o tempo em família. Porque a gente vê que as famílias cada vez, né, correndo mais e mais, como, perdão da expressão, mas parece que a gente corre, cachorrinho correndo atrás do rabo, e aí depois a gente, muitas vezes, quando o tempo passa, a gente gostaria de ter voltado no tempo, mas infelizmente não é possível. Mas, como a gente está sempre aprendendo, né, a gente pode ajudar, através dos nossos testemunhos, a outras pessoas para que elas não façam, né, não cometam os mesmos erros do que nós. Por isso que a missão de ser professora, ela vai muito além do que simplesmente atender um aluno em sala de aula, né? E Luana, é um desafio enorme, gigantesco esse que tu estás prestes a assumir, né? Eu imagino que, porque eu já tive uma experiência, infelizmente não foi uma experiência exitosa no que eu esperava, mas me ensinou muita coisa também, né? Que a gente não pode pôr muitas expectativas em coisas que não estão ao nosso alcance, né? A gente tem, sim, perseguir um ideal, mas nós precisamos saber até quando aquilo é nossa responsabilidade, até quando aquilo realmente compete a mim. Por isso que eu acredito e clamo a todos os profissionais da educação que nos assistem hoje, que sejam parceiros, né? Porque agora terminou a eleição, né? O pleito já ocorreu, já tivemos um prefeito e uma vice que são de todos, né? E que vão ser representados nas diferentes pastas pelas pessoas da sua confiança. Então, eu acredito, Luana, que se tu conseguires, e vai, nem vou trocar o C, vou dizer, ao conseguir isso, tu vai ter mais tranquilidade, porque é uma mudança que não é em 4 anos, não é, né? Leva tempo para quebrar certos conceitos que ainda nos deixam um pouco imobilizados, né? Desde a questão estrutural das escolas, que a gente sabe também que é outro tendão de Aquiles, né, na educação, que é a questão dos recursos físicos para manter a rede. Eu acredito que isso é outra preocupação também que te deixa, até porque a Unicássio, né, historicamente a escola que tu estás nesse momento, vem lutando, né, com espaço de território para poder fazer o seu trabalho, enfim. Exatamente, a infraestrutura é uma questão fundamental. Quando a gente fala em unidade de rede, é muito bonito, mas quando a gente conhece a realidade das escolas, a gente vê uma desigualdade, né? Nós temos aí escolas, hoje, Maria Alzira mesmo essa semana, que não tem uma cobertura para quadra, assim como a Unicássio não tem, assim como a Maria Camargo não tem nem mesmo a quadra. Então, são uma série de recursos que a gente precisa buscar, e isso, claro, vai demandar tempo, né? Vai ser gradualmente, mas a gente espera que até o final do 4º ano tenhamos conseguido, pelo menos, essa unidade na infraestrutura das escolas. Algumas coisas. Então, com certeza, quando somam-se os esforços, é difícil dar errado, né, Luana? Exatamente. Se Deus quiser, vai ser assim. Eu tenho certeza, né? Nós temos um grupo de professores na rede municipal que são muito engajados, competentes. Então, sozinhos, né, a gente não faz nada, nós precisamos realmente trabalhar enquanto rede, juntos. Eu conto com todos, estarei ouvindo, estarei aberta ao diálogo. Espero que a gente possa conversar bastante a partir da semana que vem, em cada escola que eu estiver.
Que bacana. A gente vai fazer um intervalinho para mais um bloco e em seguida a gente vai voltar e vai conversar com a Luana sobre algumas ações que já estão no forno, já saindo. Então, professorado que está nos assistindo aí e a comunidade em geral, fica ligadinho que a gente já retorna e vai falar sobre essa primeira ação que já está tomando corpo aqui junto com a nossa secretária de Educação. Estamos de volta, então, no nosso último bloco. Eu sempre lamento quando é o último bloco, porque quando a conversa começa a ficar boa, a gente tem que, né, encerrar. Mas é a primeira de muitas, com certeza. Luana, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito do que já está sendo formatado já para início de jornada. Bom, então, essa semana nós disponibilizamos a todos os professores concursados um formulário onde eles possam preencher a escola em que eles desejam estar em 2025, porque tem um anseio muito grande em saber onde eles irão ficar, né? Acho que eles... alguns acham, né, que vão ser trocados de escola. Sim, agora as especulações são muitas, né? Exatamente. Aí tem esse anseio, e para que a gente pudesse, então, ouvir cada um, né, ver ali a intenção de cada um, nós disponibilizamos este formulário. Tem alguns requisitos que nós colocamos, por exemplo, um deles é o tempo de serviço, a jornada de trabalho. Professores que têm 44 horas, né, vão poder ser ali designados primeiro. E o zoneamento também, que eu acredito que o professor, às vezes, né, pode trabalhar, pode gostar mais de estar numa escola próximo de sua casa. Depois, nós colocaremos os professores que têm ainda o contrato de PSS. Esse ano, todos que venceram ali o seu contrato já saíram, acredito que a maioria já saiu, conforme o secretário atual me passou. O que seria, só para os nossos telespectadores que não são familiarizados, o que seria esse contrato de PSS? PSS é o processo seletivo simplificado, é aquele contrato emergencial que nós chamávamos, né? Que ele foi feito anterior ao concurso. Sim. Então, esses contratos, possivelmente, eles seguirão até o ano que vem, até que a gente consiga organizar todo o quadro. Nós não podemos, de maneira alguma, começar o ano sem professores. Deixa deficiente. Então, nós ainda contamos com esses professores para fechar o nosso quadro. A maioria, eu acho que o contrato encerra ali em 2026, né? E aí nós vamos fazer uma avaliação, então, porque temos os do concurso também para chamar. Uhum. Então, ao final do ano de 2025, nós vamos estar ali, daí deixando essas vagas, então, para que os próximos concursados assumam. Eu acho muito bacana essa iniciativa, porque isso demonstra a humanização que a gente falava no início, né? E poder oportunizar o professor. Claro que esse instrumento ele não será uma garantia de atendimento, né? Ele é um diagnóstico para poder ser traçado um plano de ação. Mas é muito mais fácil do planejamento dar certo se puder ser em consonância, se puder casar as duas coisas, né? Claro. As necessidades com os anseios. Eu imagino que dessa forma não tenha sido feito antes. Eu não... Não, antes tinha um documento que era o pedido de transferência, que quando chegava lá em novembro, geralmente dezembro, os professores tinham que protocolar. Então, até isso, se for pensar, já foi desburocratizado, porque aí agora é o formulário ali, já vai vir no WhatsApp, acho que a maioria já respondeu, nós demos o prazo até dia 15. Então, no dia 15, nós vamos acessar essas respostas e aí, com base nisso, poder montar os quadros. Tá? Não precisa mais protocolar o pedido de transferência, formalizar dessa maneira. Outra medida que eu e o atual secretário Everton já conversamos foi o calendário de 2025. Nós temos aí uma previsão para iniciar o ano letivo com o aluno dia 12 de fevereiro, em virtude de muitos feriados, né?
E o Estado, se eu não me engano, começa no dia 10, nós no município começaremos dia 12. E a gente sabe que a tendência ia ser cada vez começar mais cedo. Né? E tem muito feriado, muito feriadão. Claro que a gente dá conta dos 200 dias, né? Os pais não precisam ficar preocupados, porque todas as atividades, somada às aulas, vão dar conta desses 200 dias letivos que a lei exige. Bacana. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu sei que tu não vais, talvez, ter essa resposta, porque, como tu disseste, ainda estão na transição. Eu só vou colocar essa minha fala tem mais a ver com o que eu experienciei, com o que eu vi, para ver se procede essa logística, né? Porque o transporte escolar sempre foi uma questão bem delicada, né? Porque se tinha uma frota desgastada, né? Se tinha a questão da contrapartida do Estado, que muitas vezes, quando vinha muito atrasada, né? A questão, quando tu falaste ali o zoneamento, a logística para matrículas também tu tens essa ideia de também fazer com que os pais tenham essa consciência de que quanto mais próximo é menos transporte, né? E o filho mais próximo à sua casa. Exatamente. Tem essa tentativa de colocar, né, na cabeça dos pais que a escola pertence à comunidade. Ela tem a identidade dela é formada pelas pessoas que moram na volta, as pessoas do bairro, mas às vezes é um pouco difícil. E tem algumas escolas, por exemplo, a Dona Duca, hoje, para o ano que vem, talvez não consigamos colocar mais turmas, que é, né, o que a gente precisa cumprir ali como meta para a educação infantil. A escola não comporta mais, então alguns alunos realmente dependem do transporte escolar, têm que ser colocados em outras escolas. A escola Nicásio Machado, ela é uma escola hoje que atende muitos bairros, não é só a Cidade Alta. Nós recebíamos alunos da Vila Julieta, muitos alunos da zona rural, que daí, claro, em virtude de não ter mais aquela série. Então, existe, né, essa demanda bem grande em relação ao transporte. E aí sempre é feito esse discurso, essa política de que o melhor seria, né, o aluno ficar na escola do seu bairro. Algumas, infelizmente, hoje não conseguem atender a comunidade, né? E tem também aqueles pais que, em virtude de, às vezes, desgostar, né, por algum motivo da escola, já quer trocar. É o direito de escolha, né? Que eles argumentam. Mas eu coloquei essa questão do transporte porque a gente vê que em todos os municípios, às vezes, é um problema, né? Sim. Porque o número de escolares ele aumenta e muitas vezes não tem a estrutura que é necessária, né? E assim a questão também dos alunos terem pontos estratégicos, né? Não necessariamente buscar o aluno na sua casa. Esse é um ponto, por exemplo, na zona rural, claro, é uma zona que a realidade é diferente, né? Nós tínhamos alunos que pegavam ônibus 4, 5 horas da manhã para chegar aqui tarde e não era em casa. Eles tinham ainda que andar, às vezes até 1 quilômetro, eles mandavam vídeo, tinha que passar porteira, dia de chuva era um caos. Então, às vezes a gente compara, né, que os daqui muitas vezes andam alguns metros até a parada, né? E então eu acho que tem que ser muito bem ponderado para que não se tenham privilégios, né? Eu acho que nós queremos atender a todos, mas de maneira que o serviço funcione, atenda, né, de uma forma justa a todos. Eu tenho certeza que o critério é esse, é a justiça, porque mesmo que tu consiga eventualmente atender a alguém, vai surgir outro alguém e outro, e aí quando tu vê, não tem, ninguém segura mais, né? Sim. A questão da alimentação escolar também, né? A questão da merenda, eu gostaria aqui de colocar que
torço para que a gente consiga, né, fazer um trabalho assim, valorizando o produto local, né, que os nossos produtores possam, né, investir mais nessa área, porque o alimento é bem mais seguro, o nosso alimento produzido aqui, né? Então tem várias questões, é muito apaixonante a gente entrar nesse universo que tem essa burocracia que, se Deus quiser, vai ser vencida, mas tem muito também da gente ter esse olhar de sala de aula que a Luana falou desde o início, né? Então é uma pessoa técnica, mas é uma pessoa que uniu a técnica à prática. Porque não adianta uma pessoa somente ir com a técnica se ela não tiver a experiência. Sim, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Aí corre-se o risco da gente fazer alguns planejamentos que depois se frustram, porque tecnicamente tinha tudo para dar certo, mas na realidade não se comprovou. Né? Luana, tu tens filhos, não? Não. Eu brinco, né, que os meus filhos são os meus alunos. E que idade tu tens? Eu tenho 41 anos. 41 anos. Ai, que deselegante perguntar. Não, gente, não é muito importante até a gente ver que uma jovem, porque 41 anos é jovem, né, gente? Não é mais como era antigamente. Eu não me considero idosa, estou quase chegando lá, mas não me considero, né? Porque hoje em dia a nossa longevidade está bem maior, nossa capacidade produtiva também. Mas eu pergunto assim, Luana, porque eu tenho certeza que essa tua experiência na educação infantil, que no início talvez tenha te assustado, depois, mais adiante, quando tu fores mãe, se for uma opção de vida tua, vai te ajudar também. Claro. Né? Eu acho que tudo colabora, né? Sim. E a gente nada quer para os nossos alunos do que a gente deseja para os nossos filhos, né? Exatamente. Acho que a gente sempre procura, enquanto professor, ser a professora que gostaríamos que sejam para os nossos filhos. É o princípio, não tem outra solução melhor, né? Assim como os pais que querem, né, que devem conhecer a escola, que devem participar da vida, não só no boletim, né, não só no resultado do boletim. Uma das coisas que quando eu trabalhava na escola, a gente procurava chamar os pais também para dizer coisas boas, né? Claro, é importante. Porque muitas vezes os pais diziam que não queriam ser chamados, mas nem sabiam o que a gente ia tratar, né? É uma coisa, é uma ideia que os anos vão passando, e se a gente não quebra esses conceitos, eles se reforçam cada vez mais. Né? Ou então o aluno que vê o pai do coleguinha chegando, ele deve ter aprontado alguma coisa para o pai vir aí. A gente tem que desmistificar, né, essas questões. A própria relação professor com aluno, muitas vezes, às vezes parece que tem aquele embate, né, como se fossem inimigos, e eu acho que isso vem até da própria, as próprias teorias que a gente estuda, né? Eu lembro que lá quando eu estava iniciando os meus estudos, e se falava já naquele boom do construtivismo, colocando o aluno como protagonista. Não condeno, né, os teóricos, que nem Paulo Freire, Piaget, é excelente, apesar de ser muito mais interacionista do que construtivista, mas teve ali um erro de interpretação. Em algum momento a coisa se perdeu, ficou muito idealizada, né, e veio aquela permissividade que o aluno podia fazer o que quiser, como se ele fosse autodidata, né, nem todos são assim. Então, precisa ter esse acompanhamento do professor. E aí hoje eu não uso mais dizer, o aluno protagonista, tudo bem, tem que ter autonomia, mas por que não colocar o professor também como protagonista? Os dois caminhando lado a lado. Eu acho que esse é o caminho. Tem que ter um meio termo. Na própria política, como a gente viu. Eu não tenho partido, mas eu sempre tive a educação mais para o lado de direita.
Só que o que a gente viu aí nessas eleições municipais? O centro praticamente dominando. E eu acho que é interessante esse meio termo, porque o pessoal já está cansado de extremismos. Os radicalismos, Eu acho que o centro, daí em política, em educação, eu vejo que ele vem para tentar conciliar os dois lados, pegar o que tem de bom de ambos os lados. E na educação, eu alio muito o tradicionalista com, né, o construtivismo e com essas outras teorias mais contemporâneas. Porque eu acho que existem, né, coisas boas que tu pode tirar dali. Não, e até porque não... considerando os diversos tempos de aprendizagem, o que pode dar certo para um, para outro não dá, então daqui a pouco tu tem que ser mais tradicional mesmo, porque não vai ter alcance, a outra forma não vai atingir o objetivo. Exatamente. Né? E tu colocaste num dos blocos a questão da inclusão, né? E eu sempre via com muita preocupação até que ponto essa inclusão realmente acontecia de fato. Porque ter o profissional não é a garantia da inclusão. A inclusão é muito mais do que isso, né? E eu, na minha geração, não fui preparada para trabalhar com esse tipo de aluno. Acredito que agora a coisa já está diferente, mas sempre nos surpreende, porque é difícil lidar. Sim, né? Sim. Estar na sala de aula, né, a gente se depara com muitas situações e nenhuma teoria abarca tudo, é só vivenciando mesmo as práticas para a gente conseguir lidar. E a inclusão é uma delas, que é bastante desafiadora. Como eu disse, eu não tinha dificuldade no manejo com os alunos. Lá na Escola Nicásio Machado, nós temos uma boa... pontos muito positivos, assim, a inclusão realmente acontece, né, o papel da orientação funciona, o atendimento educacional especializado também, tem toda uma rede de apoio, então funciona. Né? O único problema, como eu disse, era essa burocracia. Mas o professor, então, tem esse papel de destaque tanto quanto o aluno. E eu acho que nesse momento, nesse período, né, se vai ser 2025, onde eu estarei à frente da secretaria, estarei como secretária, o professor ele vai ser o protagonista em 2025, tanto quanto o aluno, porque eu acredito que os dois devem andar de mãos dadas. E tu colocando dessa forma, respalda mais o professor. Também, Sim. né? Porque a gente vê que os professores, historicamente, eles vêm passando por um desgaste, até da sua própria imagem, né? É professor sendo agredido em escola, né? Aluno boicotando os professores, fazendo N, né? Coisas que até que moralmente colocam o professor em xeque. Exatamente. Né? E isso não pode se perder. Isso é o princípio da educação. Né? E eu tenho convicção de que realmente isso é o princípio, não tem como abrir mão disso. E eu espero que os pais realmente encarem esse desafio junto com a escola, e que cada vez mais as famílias, as diferentes famílias também, porque tem isso também, né? A nossa sociedade hoje tem uma configuração diferente de família, mas o amor é o mesmo, né? E a gente sabe que temos que lidar com as diferenças sem abrir mão das nossas convicções. Claro. Né? Luana, querida, eu te agradeço muito a tua disponibilidade. Eu sei que tu tá numa correria aí também, de atender o nosso convite. Eu quero te dar o meu testemunho. Infelizmente, eu fui colega há pouco tempo de ti. Ah, que pena. Né? E eu sempre achava assim, eu te achava quietinha, assim, né? Frágil não é a expressão, quieta. Mas a partir de um pronunciamento teu num vídeo, eu fiquei com muito orgulho de ver uma professora defender a nossa classe com tanta propriedade. E eu não estou atuando agora como professora, mas mexeu com os meus brios, né? Porque quem acredita na educação sente
sente essa necessidade desse teu olhar. Então, tu tens aqui uma cidadã que está torcendo muito pelo teu sucesso. Eu digo que pena a gente não ter sido colegas, né? Porque eu também teria muito a aprender contigo. Como eu disse, me inspirei na tua mãe e tenho certeza que tu também seria, né, faria uma ótima parceria. Eu tenho esse perfil mais observador, eu sou mais prática, né? Às vezes tenho problema ali e eu já quero ir logo para a solução. Mas também sou muito aberta ao diálogo, né? Vou estar sempre disponível para os professores, para os colegas e também para vocês aqui, né? Parabenizo pelo teu programa, esse espaço tão bacana, né? Sem filtro. E fico muito feliz, então, da confiança que tu deposita em mim. Espero que essa confiança seja estendida, né, à comunidade butiaense. E eu farei o possível. Como eu disse, sou muito persistente, mas, claro, também sei a hora de parar. Eu sei que são cargos transitórios, assim como eu fiquei na direção 6 anos e achei que precisava voltar para a sala de aula, né? Então, tudo é experiência, isso. Tudo acrescenta, né? Então tá, gente, a gente se despede do nosso programa de hoje e convida já vocês para que na semana que vem estejam conosco em mais um Sem Filtro.